Salve nação rubro-negra, sexta-feira começa agitada e cheia de pressão e turbulências dentro do Flamengo, né? Com o Flamengo aí que teve mais uma derrota em finais e é vice mais uma vez com agregado de 2-4 contra o Lanús no próprio Maracanã lotado. O Flamengo aí que não vem bem e que agora está sendo pressionadíssimo pela torcida e Felipe Luiz que foi xingado e outros jogadores no Maracanã, né? Vamos ver aqui com a ESPN como é que estão os bastidores e por dentro do Flamengo com a pressão grande se Felipe Luiz fica ou não fica, será demitido e se Mbappé vai se pronunciar. Thiago, e as críticas ou a impaciência da torcida, qual que é o nível, assim, né? É em cima do Felipe, é em cima de questionamento do Paquetá, é em cima dos jogadores que talvez não estejam rendendo como no ano passado, do Rossi, né, que falhou, do Ayrton Lucas. Como é que estava esse ambiente? Olha, ontem o Maracanã teve seus momentos. Pré-jogo, eu e o André, a gente estava tentando entrevistar torcedores, perguntando muito sobre essa questão Paquetá, Felipe Luiz, o que eles estavam achando. A galera ainda estava, que a gente entrevistou, ainda estava falando muito que o Paquetá mesmo está em adaptação, tudo não pesou muito. Do Felipe Luiz tinha gente que a maioria confiava, mas pós-jogo o clima foi completamente outro, né? Xingamentos a Felipe Luiz, novamente um time sem vergonha. Durante o jogo, logo depois do primeiro gol do Lanús, muitas vaias a Rossi e Ayrton Lucas por conta do lance. Enfim, o clima ontem deu uma pesada um pouco durante o jogo. Nesse momento, o que mudou um pouco foi o primeiro gol, né? Saiu logo depois, mas e depois do jogo, muitos xingamentos a Felipe Luiz. Dessa vez, muitos direcionados ao Felipe, muitas vaias e muitos xingamentos de time sem vergonha. Complicado isso aí, né? A torcida pegou um pouco pesado, talvez, um pouco. Você achou? É que assim, eu não gosto da palavra coitado aqui pra quando se refere a um jogador, mas o Ayrton Lucas cometeu um erro ali, que gerou um gol do Lanús, e durante o primeiro tempo inteiro ali ficou uma vaia sobre ele, sabe? Contínuo. Acho que atrapalhou até mesmo um pouco o rendimento dele, na minha opinião, Bruno Vicari. E ontem eu achei o Felipe... Normalmente eu gosto das entrevistas do Felipe Luiz, não sei se o Bruno conseguiu acompanhar, né? Se vocês acompanharam. Sim. Mas normalmente as entrevistas do Felipe são muito boas. É verdade que aquela contra o Lanús lá na Argentina ele não foi bem, né? Não foi bem. Depois já também lá se explicou e tal. Mas falando ali de campo e bola, normalmente as entrevistas são boas. E ontem, cara, ele deu um argumento ali que ele falou assim, o time jogou bem, fez uma grande partida, vencemos o jogo durante 118 minutos. Posso dar um bastidor disso? Isso, né? Mas é a mesma coisa que se falava do Diniz, né? Lembra? Vencemos o segundo tempo. Assim, vamos lá. Muda o que no trabalho que foi feito no ano passado do Felipe Luiz em relação ao título brasileiro e da Libertadores? Muda pouca coisa. O que muda é ligar um sinal de alerta em relação a dois títulos que, teoricamente, o Flamengo era favorito. Uhum. Contra o Corinthians, naturalmente, era favorito. E contra o Lanús. Mais ainda. Com o Lanús muito mais favorito. E aí você perde os dois títulos, você perde essas duas conquistas, você liga um sinal de alerta. A quantidade de derrotas do Flamengo chama a atenção. São 7 derrotas nesses últimos jogos aí. Então, assim, liga-se um sinal de alerta. Que, aliás, é um sinal de alerta que já está ligado dentro do Flamengo. Você percebe isso no incômodo das falas, você percebe isso até mesmo quando o Felipe Luiz argumenta, quando fala sobre pressão, e o Bruno Andrade trouxe esse bastidor aqui durante Fala Fonte na semana, da pressão que o próprio staff do Felipe Luiz sente em relação ao trabalho dele no Flamengo, mesmo com as conquistas. Então é um momento que requer muito mais atenção, mas não muda o que foi feito e que foi construído desde o ano passado. É óbvio que não é uma derrota, não é perder esse título, não é para derrubar o Felipe Luiz, nem passa pela cabeça. Concordo. Mas é um momento de instabilidade e que esse momento de instabilidade mexe com todo mundo e você percebe isso nas falas. E o Felipe ontem estava diferente na entrevista. Faltava ali um pouco de confiança na hora de falar. Isso. E natural, gente, a gente está falando de um técnico que venceu o que venceu, é bem verdade, mas ele é um técnico jovem ainda. Ele não tem 2 anos de carreira. E já conquistou tudo isso, né? É muito e outra jovem coisa, ainda. o Felipe não vai vencer como venceu 5 títulos por ano. É impossível. Porque ninguém consegue vencer 5 títulos por ano. É o que o Abel fala, sequência. você não vai ganhar sempre. Trazendo um bastidor daqui, o Hernan falou, dessa até a declaração do Felipe Luiz na coletiva. Quando ele fala que o Flamengo venceu nesse tempo, 118... 118, porque os 2 gols do Lanús depois saem no finalzinho já, né? É porque, assim, teve uma cobrança muito forte depois do jogo contra a Argentina, que a postura do Flamengo para esse jogo de volta não poderia ser igual como foi lá na Argentina contra o Lanús. Faltou entrega, então eles sentiam que faltou algo a mais. E para esse jogo, no sentimento no vestiário e nos bastidores, foi que o Flamengo lutou o jogo inteiro, que mereceu essa vitória, mereceu esse título, então a entrega não faltou, a postura foi diferente. Trazendo um pouco de bastidores aqui. O Felipe Luiz, sobre demissão, risco de demissão, não existe. Conversei com uma pessoa do Flamengo hoje mais cedo.
ele segue respaldado pela direção, mas claro que as cobranças vão continuar, como existiu pós-jogo da Argentina, na primeira partida, na partida de ida contra o Lanús. Então, as cobranças vão continuar a ele, ao Boto, por essa melhora, por essa reação na temporada, mas ele segue respaldado pela diretoria e uma demissão não passa pela cabeça do BAP neste momento. O Felipe Fernando Almeida mandou aqui, ó, se o Felipe sair, vai começar aquela troca de técnicos sem fim. Daqui a pouco eu pergunto pro Thiago do Cebolinha, mas acho que o Bruno vai completar do Felipe, não é, Bruno? Ele tem Cebola também. É isso. Ô Vicari, você falou da coletiva dele de ontem. Admito que só peguei um recorte ou outro, mas vou me aproveitar, e você fez uma análise, enfim, uma crítica em relação à entrevista de ontem do Felipe Luiz, e tem tudo a ver com a informação que eu larguei durante a semana e que eu vou reforçar agora com um ponto extra. Eu reforcei no começo da semana que o Felipe Luiz passou a ser mais acompanhado, mais abraçado pelo Jorge Mendes, pelo empresário dele português, o super agente Jorge Mendes da Gestfoot, porque, expliquei durante a semana, é a primeira vez como treinador, como o jogador sofreu bastante, mas é para comparar, mas é a primeira vez como treinador que o Felipe sente tamanha pressão, interna e externa, no caso, no Flamengo. E eles também têm uma preocupação muito grande, não só com os resultados, com o trabalho do dia a dia, mas com a comunicação do Felipe Luiz. E o que eu tinha escutado e não compartilhei durante a semana, mas compartilho agora porque vai ao encontro do seu posicionamento sobre a coletiva dele, o que eu tinha era que a partir do jogo contra o Lanús, ou seja, a partir de hoje, ele teria um acompanhamento maior na parte da comunicação, um media training ainda mais forte. Claro que ele tem assessoria do próprio Flamengo, acompanhamento diário no Brasil, mas a informação que eu tenho é que eles esperavam terminar o jogo contra o Lanús para começar um trabalho muito mais sério, convicto, na comunicação do Felipe Luiz com profissionais da Europa. Ou seja, vai juntar aquilo que ele tem do Flamengo com aquilo que ele vai começar a ter agora com profissionais da Europa. Como eu disse, seguramente a pessoa ou as pessoas que vão trabalhar agora a comunicação do Felipe Luiz também aqui na Europa, seguramente acompanharam a coletiva de ontem e ficaram um pouco também, não diria perplexos, mas incomodados com o discurso errático. Também de derrota, eu consegui entender melhor ali as posições, né, no sentido de as ideias dele de jogo. Ontem, de fato, ele estava abatido e é normal também, né? O cara perdeu uma final em casa e tal, então... Da maneira que foi. Da maneira que foi, o sentimento ali no vestiário, até na zona mista, os jogadores estavam muito abatidos, né? O Arrascaeta, principalmente. Eu não sei se o Thiago teve essa percepção e a entrevista do Cebolinha também repercutiu bastante, Thiago. Sim, a gente reparou um abatimento evidente nos jogadores, passando na zona mista. O Arrascaeta na zona mista era dos jogadores que pararam, era visivelmente mais abatido, pediu desculpas à torcida. O Léo Pereira também usou palavras fortes para falar que não dá mais para o time usar subterfúgios para falar sobre essas derrotas, sobre esses títulos perdidos, essas taças perdidas, né, como a diretoria do Flamengo está levando nesse momento. Ele foi bem claro nisso, todos os jogadores que pararam falaram bastante nisso, de ter que usar como combustível, de não poder deixar partidas como a de ontem acontecer novamente. E sobre o Cebolinha, além de tudo, no final, né, ele deu uma entrevista falando que não irá renovar seu contrato com o Flamengo, e ele tem um contrato até o final de 2026. Havia uma expectativa sobre uma possível renovação, e ele ontem confirmou que não irá renovar. Nosso Daniel Bocato fez uma apuração aí complementar nessa manhã, e parece que esse comunicado do Cebolinha já veio há algumas semanas, né, o Flamengo não trabalhava naquele momento com uma reposição para essa posição, mas a partir do meio do ano, lembrando, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Eu sei que André e Bruno Andrade também têm informações complementares sobre esse assunto. O Ian mandou aqui, Bruno, bem que o Cebolinha podia ir parar no Cruzeiro. Cauã Antônio. Nossa, calha bem com que... Tá precisando? O Tite adora o Cebolinha, né? Mas eu não sei se o Cruzeiro adora o Tite. Pois é. Nesse momento, há ali alguns impasses, sobretudo com torcida. O que eu tenho do Cebolinha, até para complementar a informação que a gente trouxe agora, o Cebolinha, sim, no começo do ano teve aquela possibilidade envolvendo também o Caio Jorge, mas era muito mais uma ideia do Flamengo do que propriamente do Cruzeiro, apesar do interesse do Cruzeiro e do Tite. Me recordo na perfeição que era o Flamengo tentando colocar o Caio Jorge, o Cebolinha no negócio do Caio Jorge, e o Cruzeiro sempre dizia o seguinte: eu aceito negociar o Cebolinha, quero o Cebolinha, mas nunca em conjunto para reduzir o preço do Caio Jorge. O negócio não foi para frente. Nessa altura, o Cebolinha começou a ter mais rendimento, começou a ser mais aproveitado, mas enfim, agora traz essa bomba aí que não surpreende muita gente, mas traz essa informação de que não renova, que sai. O que eu recebi agora cedo conversando com uma pessoa próxima ao Cebolinha é que ele trabalha com a ideia de, saindo do Flamengo, a prioridade é permanecer no Brasil. Ele não tem interesse hoje de ter uma nova experiência na Europa, não teve muito sucesso no Benfica. Claro que o mercado do Médio Oriente, quando chega pesado, com valores grandes e os jogadores balançam.
mas nesse momento a ideia do Cebolinha é terminar o contrato do Flamengo e, em simultâneo, ver portas abertas no futebol brasileiro. A preferência dele hoje passa pelo futebol brasileiro, não tem o clubes, a pessoa com quem eu falei também achou muito cedo já largar nomes de clubes, mas a gente consegue pensar tranquilamente em clubes que podem optar pelo Cebolinha em breve, mas é isso. A prioridade do Cebolinha saindo do Flamengo é permanecer no Brasil. Aqui no chat estão pedindo no Santos também o Cebolinha. Não, até e ele estava jogando muito bem, hein? Aliás, até para analisar aí nos programas, se não foi um erro do Felipe não tê-lo escalado desde o começo. Vou dar me despedir do Thiago. Valeu, Thiago, obrigado, viu? Vocês voltam hoje ou você vai ficar por aí? Vai aproveitar o fim de semana aí? Não, eu cheguei no final de semana passada, então agora amanhã tem plantão pra gente, então tem que voltar. E agora com essa nublada aqui, do jeito que tá, chovendo do jeito que tá, também não tem muito o que aproveitar. Mas só uma infusinha sobre o Cebola pra terminar. O Bruno tava falando sobre esse interesse dele em jogar em clubes brasileiros. Alguns clubes brasileiros chegaram a demonstrar interesse nesse início de temporada, fizeram sondagens ao Flamengo, um deles o próprio Fluminense, rival do Flamengo, e nenhuma dessas negociações foi pra frente. Então... Tem essa... No ano passado, que a reta final do ano passado dele foi boa. Ele de recuperou. Libertadores, tal, até no Mundial ali. E agora ontem não foi entre os titulares. Valeu, Thiago, até mais. Falou, tchau, tchau. Ó, pra gente bater 3 mil... No final do ano, quando eu entrevistei o Cebolinha no campo, lá na conquista da Libertadores, ele confirma que Grêmio e Palmeiras foram atrás. O Palmeiras também? Ele confirmou. Ele falou, eu falei né? Palmeiras, eu perguntei ao Palmeiras... Não, Cebolinha, você tá errado. Ele que falou. O Bruno Andrade até pode complementar, não foi quando a gente estava trazendo a informação do Caio Jorge negociando com o Flamengo? O Cruzeiro tinha pedido o Cebolinha também. E depois se envolveu também, foi o Luiz Araújo. O Cebolinha era um dos nomes que o Tite gostava. Porque o Bruno lembrou bem, na seleção o Cebolinha foi bem com o Tite. Exatamente. Não, foi isso. Na negociação com o Caio Jorge, o Cruzeiro pedia aquele valor exorbitante pelo Caio Jorge e que se fosse para incluir um jogador, eles ainda queriam um valor alto mais o Luiz Araújo. Eles nunca tentaram incluir o Cebolinha. O Cebolinha, eles avisaram o Flamengo o seguinte: eu topo negociar o Cebolinha, mas quero ele à parte. Não quero envolver no negócio do Caio Jorge e a situação não foi pra frente. Mas o Hernan foi muito feliz em lembrar também aí. Grêmio, o Thiago lembrou o Fluminense, Palmeiras, ou seja... O Cebolinha tem muito mercado e, como eu disse mais cedo, a preferência, a prioridade é o Brasil. Então, tranquilamente fica pelo Brasil, ao que tudo indica. E quando você imagina, em tese, né, o Pedro, desde uma fase, é um centroavante. Você precisa fazer gols. Você vai cruzar a bola na área do adversário. Foram ridiculamente 44 cruzamentos. Bem, então você vai ter o Pedro. Não, ele tem o Plata, que é alérgico a gol, como vimos naquela jogada da arrancada. Né? Gol e Plata são praticamente incompatíveis. É muito difícil para ele fazer um gol. Ele finaliza mal, ele não tem a tranquilidade necessária para finalizar. É um jogador esquisito para jogar como 9. Então ele começa com essa escalação. E ao longo do jogo, ele avacalha completamente o time do Flamengo. O Cebolinha vira ala direito. Ele tinha o Royal, se ele queria um jogador para dar tal da profundidade, colocasse o Emerson Royal para tentar fazer jogadas de fundo. Mas não, tira o Varela, põe o Bruno Henrique, o Cebolinha vai para o outro lado. O Felipe Luiz está tentando fazer algo que pode ser a sua ruína. Lembra às vezes o Fernando Diniz, que é um trabalho excessivamente autoral. Aquela coisa de ter que assinar tudo o que faz. Não, isso aqui é a cara do Felipe Luiz. Nunca é o simples. Nunca é o simples. É sempre o mais complexo. E aí você tem várias questões. Eu acho que não é mais uma questão física. Acho que a desculpa lá do Carioca, de 3 dias que eles anteciparam para jogar contra o Vasco, não cola. Já houve tempo de sobra para isso. Semana passada, o jogo do Flamengo, aliás, antes desse jogo, foi o Madureira domingo. Então o Flamengo teve a sorte de, depois de vencer o Botafogo, pegar um time pequeno, pôde vencer com um time que não era força máxima. Então ele teve tempo, teve condição, enfrentou um adversário mais fácil, venceu com tranquilidade, praticamente classificou-se para a final do Campeonato Estadual, e nada disso foi aproveitado. Né? Então, assim, mudanças meio loucas, e é difícil entender por que no jogo Vitão entra o Léo Ortiz, de novo gol de cabeça, de novo em campo o Léo Ortiz, de novo mal posicionado, o terceiro gol de cabeça, 2 parecidos, né? Agora o jogador veio lançado e cabeceou. 2 do Lanús, um na Argentina e um no Brasil, e o gol do Luciano, do São Paulo, na derrota no Morumbi. Então você vai juntando aí, vai encontrando uma série de situações. Então o Vitão não joga, ontem finalmente jogou o Everton Araújo. E tem uma outra questão do primeiro gol que eu acho, que tem a falha do Ayrton Lucas, mas tem a inconsequência do goleiro Rossi. Tá? É um chutão do Lozado, goleiro do Lanús, a bola vai lá para o campo do Flamengo, o gramado está pesado, choveu o tempo todo. Choveu desde o período da tarde ainda, antes de escurecer, até a madrugada chovendo sem parar. Houve, aliás, uma pequena trégua por volta das 8 da noite, um pouco antes, um pouco depois. Foi o momento que parou de chover. Eu cheguei ao Maracanã 7 alguma coisa, peguei chuva, depois aí a chuva parou, depois voltou e não parou mais e foi forte. Ou seja, o campo, obviamente, é um campo perigoso. Aí o Rossi sai do gol, toca a bola no Ayrton Lucas e ele, como sempre faz, fica dando opção de passe. Se é o Alexandre ali, dificilmente aquilo aconteceria. Mas é o Ayrton Lucas, que não fez um mau jogo, não. E defensivamente jogou bem, inclusive. Mas cometeu um erro capital. E ele fica dando opção de passe. Aí o lateral devolve a bola para ele.
Então os dois são sócios na atrapalhada. A bola agarra, ele escorrega e aí o Carrilho faz o gol. Aquilo muda completamente o rumo das coisas, né? Porque aí você tem que subir um pouco mais a montanha. E o Flamengo só conseguiu fazer 2 gols em pênaltis, o segundo deles cavado pela Arrascaeta. Aliás, nós temos aqui uma semana com pênaltis absurdos, na minha opinião, marcados para o Flamengo, para o Palmeiras e para o São Paulo. É um festival de pênaltis, até árbitro estrangeiro marcando pênalti à brasileira. Cavou a Arrascaeta, quando ele viu que a bola está escapando, está dando bem de 2 adversários, ele força ali, já arrasta o pé na grama, já vai caindo daquela maneira dele. O Flamengo não foi capaz de fazer, gente, um gol em 2 jogos, mais uma prorrogação no Lanús, com bola rolando. Um gol, um mísero gol. O Flamengo não foi capaz. Chutou uma bola no gol do Lanús no jogo na Argentina e não conseguiu, em 120 minutos, construir uma jogada de gol. Cruzou 44 vezes. E o Felipe Luiz ainda diz na coletiva depois que fez um grande jogo. Eu acho que ele está muito desconectado da realidade. Evidentemente, a repercussão é péssima. Não acho que ele vai ser demitido. Mas, de fato, se for jogar hoje com o Fluminense, obviamente o Fluminense seria o favorito. Caso seja o finalista, caso o Flamengo confirme a sua classificação. Hoje, a tendência, obviamente, é Fla-Flu na final carioca no outro final de semana. Mas, se hoje fosse jogar com o Fluminense, obviamente o Fluminense seria o favorito para o jogo. E uma derrota mais uma, no caso, para um rival numa final carioca, vai ter um peso muito grande, porque vai se somar não só ao fato de ter perdido 2 taças, a Supercopa e a Recopa, mas a maneira como aconteceram as derrotas, com um jogador expulso pateticamente, irresponsavelmente, o senhor Carrascal, no jogo contra o Corinthians, e agora a atrapalhada do goleiro, o goleiro que gosta de viver perigosamente e que não tem jeito. Não tem jeito. Porque já fez contra o Fluminense, perdeu o jogo. Fez contra o PSG, foi salvo pelo VAR, porque a bola saiu. E fez de novo. Do quê? De sair do gol, de achar que pode jogar com os pés, é o amigo do entretenimento alheio, né? Para quem não torce pelo Flamengo, o Rossi é o amigo do entretenimento. Diverte todo mundo. É um bom goleiro, um excelente pegador de pênalti, mas é inconsequente em certas jogadas. E aí, perguntado a respeito da coletiva, o Felipe Luiz disse que não tinha visto ainda. Ele precisa olhar no tape, no vídeo lá, no iPad, sei lá onde, para ter certeza de que foi uma atrapalhada. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, né? Claro que ele evitou criticar o goleiro. Eu fico na dúvida se ele estimula o Rossi a fazer isso, ou se o Rossi faz porque quer e ninguém tem coragem de tomar uma medida com relação a isso, parando com esse tipo de papagaiada que custa muito caro. E ontem custou caro mais uma vez. A Sociedade Rossi e Ayrton Lucas num lance que muda completamente o custo do jogo. Nação rubro-negra, Flamengo aí continua e vai continuar por um bom tempo pressionado, né? Agora que tá cada vez mais o círculo se fechando, tanto por jogadores e principalmente por Felipe Luiz, com esse troca-troca da estrela. Sabe aquele amigo que você está tomando uma e ele tem um som ali e ele fica trocando o som direto, não deixa a música terminar até o final? Do mesmo jeito é Felipe Luiz, só que com o time do Flamengo, cara. Ele não consegue montar um time, um esqueleto, e a torcida dizer assim, caramba, antes de eu saber a escalação, eu já sei qual será a escalação média base. Mas não sabemos, rapaziada. Todo jogo é aquela tensão dos faltando 10, 15, 20 minutos para sair a escalação, porque não sabemos que time vai entrar em campo. E isso é extremamente antiprofissional para um clube de futebol. Um clube de futebol precisa ter em claro, mas o elenco é estrelado, pode-se fazer essas rodagens para dar mais ritmo aos jogadores e também para dar mais vida longa na temporada que é tão pesada. Beleza, mas gente, não tem como. Gente, o PSG não faz isso. Gente, o Barcelona não faz isso. Gente, o Manchester City não faz isso. Gente, o Arsenal não faz isso. Você compreende? Todos os times profissionais de alto padrão, ele tem um esqueleto fixo, que é o quê? É eu ter esse time aqui titular e ter um time reserva ali. Claro que em algumas situações tem que poupar, em algumas, mas tá trocando direto jogadores. Tá colocando um jogador que joga em ponta esquerda para jogar de lateral direito, que foi o caso de Cebolinha ontem. É complicado. É complicado, isso só mostra, cara, como é que um cara que ganhou tudo ano passado tá fazendo tantas merdinhas esse ano. É uma coisa que tem que ser criticado sim, e se ele não gostar, e os jogadores não gostar, saia do Flamengo, porque todos que vêm para o Flamengo sabem como o Flamengo é. Mas porque ele foi um ídolo do... Não importa. Não importa. Para nós torcedores, enquanto vai ganhando, é bom, mas se começar a perder, e não é só perder, rapaziada, é perder várias coisas, e como perde? Sem ação, sem disposição, muitos erros de jogadas que levam ao gol, é muita desatenção, parece que estão em Nárnia. Acordem, acabou as farrinhas, baladinhas que tinha, porque saiu muitos vídeos de baladinhas de vocês, né? Vocês estão o quê? Barriga de cerveja. Acordem. O ano começou e vocês já perderam 2 títulos. E 2023, com isso aí agora, né? Só continua nos assombrando cada vez mais que isso não se repita, porque dessa vez a torcida do Flamengo não vai perdoar um ano de novo de 2023 aqui para 2026.
Deixa a tua opinião nos comentários, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo pro seu pai, compartilha esse vídeo pro seu filho, flamenguista, para sempre ajudar o canal a crescer cada vez mais. Muito obrigado a todos, valeu, falou, e vamos esperar aí, porque o Flamengo precisa dar uma resposta e urgentemente.